Fala galera, eu espero que vocês estejam muito bem, é um grande prazer falar com vocês. Eu na semana passada deixei para vocês uma aula sobre Platão e passei também alguns exercícios, 4 exercícios para vocês praticarem aí o que vocês aprenderam na aula sobre Platão. Então nessa semana a gente vai corrigir esses exercícios. Eles estão na página 79, página 80 e página 81 da apostila. É bom vocês acompanharem a correção com a apostila em mãos, porque assim vocês tiram o maior proveito, da correção dos exercícios. Vamos começar aqui com a primeira questão que eu passei para vocês, que foi a questão 2, questão da Universidade Federal de Uberlândia, na página 79. Leia o trecho a seguir. E que existe o belo em si e o bom em si, e do mesmo modo, relativamente a todas as coisas que então postulamos como múltiplas, e inversamente postulamos que a cada uma corresponde uma ideia, que é única, e chamamos-lhe a sua essência. Isso está no livro da República, de Platão. Então é aquela doutrina das ideias de Platão que eu expliquei para vocês. As coisas nesse mundo, elas existem de modo múltiplo, mas todas elas, na verdade, são cópias de uma essência, de uma ideia. Então aqui existe, por exemplo, o Vitor, existe o João, existe o Márcio, existe o Pedro, mas lá no mundo das ideias existe a essência do homem, a humanidade, o universal, o abstrato. E tudo que nós temos aqui são cópias efêmeras, passageiras, particulares, materiais daquela ideia pura que está lá no mundo das ideias. Marque a alternativa que expressa corretamente o pensamento de Platão. Então vamos avaliar aqui cada uma das alternativas para ver qual é a certa. A. Somente por meio dos sentidos, em especial da visão, pode o filósofo obter o conhecimento das ideias. Claro que não. Os sentidos, eles nos dão experiências concretas, experiências particulares. Mas você não vai chegar ao universal através dos sentidos, até porque a ideia é invisível. A ideia está lá no mundo das ideias. Se ela está no mundo das ideias, como é que você vai acessar essa ideia? Através do intelecto. Ela não se apresenta diretamente à sua sensibilidade. O que você conhece diretamente com a sua sensibilidade são as cópias das essências, não as essências em si. As essências por si mesmas, você chega a elas através da abstração, através do processo intelectual. Não é pela experiência sensorial. Então, A, completamente equivocado. Letra B. No pensamento platônico, o conhecimento das ideias permite ao filósofo discernir a unidade inteligível em face da multiplicidade sensível. Exatamente. Então você olha, por exemplo, para vários seres diferentes. O Vitor, o João, o Pedro, o José, o Mauro, o Mateus, e você percebe, todos eles são homens, são seres humanos. Então você percebe uma unidade na essência deles, embora eles tenham suas particularidades materiais. Ou seja, existe uma essência em comum da qual eles são meras cópias. É isso que Platão dizia. Então você percebe a unidade inteligível em face da multiplicidade sensível. Então a gente já sabe que o certo é a letra B, mas vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. Para que a alma humana alcance o conhecimento das ideias, ela deve elevar-se às alturas do inteligível, o que somente é possível após a morte. Não. Não é só após a morte que você vai chegar no mundo das ideias. Você chega no mundo das ideias filosofando. Você chega através de um processo intelectual. Então, isso aqui está completamente errado. Letra D. Tanto a dialética quanto a matemática elevam um conhecimento ao inteligível, mas somente a matemática, por seu caráter abstrato, conduz a alma ao princípio supremo, a ideia de bem. Não. Quem acredita que a matemática é que está por trás de tudo é Pitágoras, mas Platão, ele acredita que a gente chega ao mundo inteligível através da dialética. Então a matemática ela pode até ser importante, Platão chegou até a colocar na porta da academia aquela placa, aqui só entra quem for geômetra, porque ela inicia o homem nos pensamentos abstratos. Ela faz a gente se desapegar daquilo que é material e começar a pensar de um modo abstrato. Mas a matemática não é o fim de tudo, não é a matemática em si que vai conduzir você à ideia de bem, é a dialética. Então a matemática ela só introduz você num mundo metafísico, num mundo que está para além da física,
mas existem outras dimensões, né? Não para na matemática. Os números não são a base de tudo, né? Isso seria pitagórico, mas não platônico. Então, aqui na questão 2, gabarito, letra B, B de bola. Tá? Resposta correta, letra B. Agora a gente vai ver aqui a questão 4, na mesma página, página 79, e é uma questão importante porque uma questão que caiu no Enem. Tem um trecho do filósofo italiano Giovanni Reale, a história da filosofia antiga, e ele fala aqui um pouquinho sobre Platão. O filósofo, tendo chegado à contemplação do bem e do ser supremo, desejaria viver o resto da vida contemplando, mas isto não lhe é concedido em razão de uma dívida estrita contraída por ele para com o Estado. Ele chegou às alturas onde poucos chegam e realizou a sua natureza graças à paideia e aos cuidados do Estado. E por isso é justo que volte a ocupar-se dos outros, para conseguir para eles as vantagens que somente ele, tendo alcançado a visão do bem, pode trazer-lhes. Então aqui Platão está falando da dívida que o filósofo tem para com a sociedade. Por isso o filósofo deve ajudar no governo da sociedade, a chamada sofocracia, o governo dos sábios, conforme era defendido por Platão, né? O texto refere-se à concepção ética e política de Platão, segundo a qual, letra A, o governo dos filósofos torna a sociedade humana idêntica ao plano dos seres em si. Não. O governo dos filósofos, ele dá racionalidade à sociedade humana, mas ele não anula a distinção que existe entre o plano ideal, o mundo das ideias, e o plano material, esse mundo aqui concreto. Não. Essa divisão continua existindo, ela sempre vai existir. O filósofo não vai anular isso. Letra B. O governo dos filósofos confere racionalidade à organização da vida em sociedade. Exatamente. Os filósofos são aqueles mais capazes dentro da sociedade para poder gerir a sociedade, para poder pensar quais vão ser as melhores leis, qual é a melhor forma de condução da sociedade. Então, confiar o poder aos filósofos significa dar mais racionalidade ao governo. Por isso os filósofos devem governar, por isso a sofocracia. Então, a gente já sabe que aqui na questão 4, assim como na última questão que eu corrigi para vocês, questão 2, a resposta correta é letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra C. O governo dos filósofos gera a eliminação da inclinação apetitiva dos cidadãos. Não, não elimina. Existem alguns cidadãos que têm uma inclinação apetitiva. Esses aí vão cuidar da produção de bens econômicos. Eles continuam lá tendo esse aspecto, né, a questão do apetite concupiscível mais aflorado na alma deles. Não vai mudar. Esses cidadãos, eles não vão passar a ser filósofos pelo simples fato de serem governados por filósofos. Não. Platão divide a sociedade assim, em estratos, em camadas, de acordo com a capacidade dos cidadãos, justamente para isso, para você definir bem quem são os filósofos, quem tem condição de governar. Os outros vão continuar sendo o que são. Não é para todo mundo ser filósofo. O guerreiro vai continuar sendo guerreiro, o comerciante vai continuar sendo comerciante, o artesão vai continuar sendo artesão, o agricultor vai continuar sendo agricultor. Não é para todo mundo virar filósofo. É para que o filósofo, aquele que tem maior condição de governar a polis, possa, a partir de um processo educacional, ser avaliado, né? A paideia, o ideal da paideia, você vai avaliar os indivíduos e ver quais desses indivíduos têm realmente vocação para a filosofia, para a vida intelectual. E assim ele vai poder servir de uma maneira assim, mais efetiva a comunidade política, a polis. Porque ele vai servir naquilo que ele faz de melhor, que não é o trabalho braçal, mas é o trabalho intelectual. E assim ele vai conduzir a sociedade. D. O governo dos filósofos permite a aquisição do saber pleno por todos os cidadãos. Acabei de dizer que não. Você não vai ter uma sociedade inteira de filósofos, né? Não é isso que Platão defende. Ele defende que os filósofos governem, mas não que tornem todos os outros filósofos. Isso aí, Platão acredita que a própria alma do indivíduo já tem esse caráter inscrito nela. Ou o sujeito nasceu para ser filósofo ou não nasceu. É uma coisa assim meio determinista. A sociedade ela vai simplesmente discernir quais são aqueles que têm vocação para a filosofia. Mas não é ela que vai criar, engendrar, injetar essa vocação no indivíduo. Não é isso não. Não é a sociedade que vai inventar
uma vocação que ele já não tem. Ela vai simplesmente descobrir isso na alma dele, desvelar. Então o certo aqui na 4 é a letra B. Agora a gente vai para a página 80, questão 5. Assinale a alternativa correta sobre as ideias platônicas. Letra A. São recursos explicativos com os quais o filósofo pretende conferir ordem à realidade, que segundo ele próprio é caótica, pois o logos é um atributo especificamente humano com o qual é possível discursar sobre o mundo. Essa alternativa aqui está dizendo o seguinte, que a razão só existe na cabeça do homem. É um recurso especificamente humano e que o mundo inteiro é caótico, que o mundo inteiro não tem ordem. Mas isso não é verdade. O mundo em si é ordenado. O que a inteligência humana faz é perceber uma ordem que está por trás da multiplicidade dos seres. E essa ordem aponta para o mundo suprassensível, o mundo das ideias, o mundo inteligível. Mas isso não é criado pelo homem. Não é o homem que confere racionalidade a um mundo em si caótico. Não, o homem percebe uma racionalidade que está escondida. Mas essa racionalidade é real, né? O mundo das ideias é real. Não é uma criação da mente humana. Então a letra A está equivocada. Letra B. As ideias não apenas têm existência objetiva, como também são os seres em si, eternos e imutáveis, que podem ser conhecidos pelos homens porque a alma racional humana pertence à natureza das formas. Perfeito. A alma humana não é material, ela está presa no corpo, né? O corpo é uma espécie de cárcere da alma, mas como ela veio lá do mundo das ideias, né? Do mundo inteligível, então ela tem a capacidade de olhar as coisas nesse mundo e reconhecer. É a teoria da reminiscência, da anamnese platônica, né? Ela vai se recordar daquelas ideias que foram contempladas anteriormente. Para Platão, a alma humana existe antes do corpo. É a pré-existência da alma ao corpo. E aí essa alma está condenada a viver no corpo, mas ela é capaz, a partir do raciocínio, a partir da intelecção, ela é capaz de se lembrar das ideias. Por isso que a teoria do conhecimento platônica é uma teoria da recordação, da reminiscência. O mundo material ele não produz exatamente conhecimento, o que ele produz são memórias, são recordações. E assim você se lembra das ideias. Então é isso. E as ideias são realmente separadas, né, dos entes materiais. Elas estão lá em outro mundo, o mundo das ideias. Não é esse mesmo mundo aqui que a gente costuma tocar, costuma ter acesso com os nossos sentidos, né? O horizonte dessas coisas tangíveis. Não é. É o mundo das ideias. Então a gente já sabe que é a B. Vamos ver aqui qual é o problema da C e da D. C. Expressam a criatividade humana que, graças à capacidade racional do homem, oferece as mais diferentes soluções aos problemas teóricos e concretos que afligem a humanidade. Não, porque não é o homem que cria as ideias. Não se trata de uma questão de criatividade, se trata da capacidade da alma humana de perceber, né, de se recordar das ideias, das essências que estão por trás das coisas múltiplas. Mas não é o homem que cria isso. Então a letra C está errada. E letra D, as ideias correspondem à essência de tudo que existe, contudo não têm exatamente uma existência separada dos seres individuais, definindo-se pelo conceito extraído do que há de comum na multiplicidade de indivíduos. Não, quem vai dizer isso é Aristóteles, que a essência das coisas não existe separada das coisas, mas que ela está nas próprias coisas. Isso quem vai dizer é Aristóteles, a gente ainda vai ver Aristóteles. Mas Platão não, Platão acredita na existência em si dos universais, na existência em si das essências. As essências existem, de fato, separadamente das coisas individuais, das coisas materiais. Então, na questão 5, o certo seria a letra B. Aí, por último, a gente tem na página 81, a questão 1, tarefa proposta, que é uma questão discursiva. É certo dizer que a condenação de Sócrates tornou-se um momento decisivo para a atividade filosófica de Platão? Justifique sua resposta. É claro que é certo. E aí eu diria assim, eu estabeleceria uma resposta a partir de dois aspectos. Primeiro, aspecto vocacional. A morte de Sócrates, que Platão entende como uma tremenda injustiça cometida pelos atenienses, desperta em Platão a vocação de ser um continuador da obra do seu mestre. Não foi à toa que Sócrates, que não deixou nada escrito, teve sua vida interrompida, né, pela cicuta, pela condenação dos atenienses, o seu discípulo Platão
foi quem mais escreveu sobre ele. Então isso vem de uma necessidade que Platão tem de continuar a obra de Sócrates, né? Já que a obra de Sócrates foi interrompida, a atividade filosófica dele foi interrompida pela maldade dos atenienses, então Platão faz questão de registrar tudo que Sócrates fez e disse para a posteridade. E também, então falei primeiro desse aspecto, né, vocacional, e também tem um outro aspecto que é o aspecto doutrinal. Porque a filosofia de Platão, agora a gente está tratando do conteúdo em si da filosofia. A filosofia de Platão, ela é uma continuação da filosofia de Sócrates. O que Sócrates fazia? Buscava a essência das coisas. Ele perguntava sempre o que é, né? O que é a justiça, o que é o amor, o que é o poder, o que é a amizade. E a filosofia de Platão é uma busca pelas essências. E daí ele desenvolve toda a teoria das ideias como uma resposta a essa tentativa de buscar as essências. Então existe aí uma continuidade também, né? Platão dá continuidade também do ponto de vista doutrinal, não só vocacional, à atividade filosófica de Sócrates. Sócrates que foi então, né, o mestre, a maior referência que Platão teve. Então, galera, eu espero que esses exercícios tenham ajudado vocês, né, a fixar melhor esse conteúdo na cabeça. E na próxima semana a gente já vem aí com conteúdo novo, a gente vai ver Aristóteles, beleza? Grande abraço!